Muito bom, olá a todos. Vamos continuar aqui com o nosso estudo de Kuzari, o nosso estudo semanal. A gente parou, da última vez a gente viu um pouco a conexão entre o corpo do ser humano e o Mishkan, que tinha no deserto, o tabernáculo que foi construído lá. Qual a conexão entre os dois? Principalmente a gente viu a questão de que da mesma forma que a alma só existe no corpo, ela só se aparece, se revela no corpo, se o corpo estiver bem formado, funcional, assim também no Mishkan. Para Kadosh Baruch Hu aparecer no Mishkan, precisa que ele esteja bem construído, que tenha uns korbanot. Continuando esse assunto, o Kuzari traz a seguinte questão. Ele fala que não só existe apenas essa conexão com relação a como a alma aparece no corpo e como Deus aparece no Mishkan, o próprio Mishkan e o corpo humano, eles são relacionados. O que existe no Mishkan, existe no corpo humano. O corpo humano é meio que uma miniatura do que tem no Mishkan. Então ele faz uma conexão exatamente qual parte do Mishkan é conectada com qual parte do corpo humano. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho disso. Mas ele fala principalmente sobre quem carregava o Mishkan, quem levava ele. Então ele explica o seguinte, as principais partes do Mishkan, quem carregava eram os Kohanim. Os Kohanim eram responsáveis pelas partes mais interiores que tinham no Mishkan. Então, por exemplo, a Menorá, o Sefer Torah, no Aron HaKodesh, quem cuidava dessa parte eram os Kohanim. Depois, quem precisava carregar eram um nível abaixo, os Levim. Em Am Israel a gente tem Kohanim, Levim e Israelim, e cada um deles ele tem uma função diferente. A função dos Kohanim é uma função mais Kedoshá, mais santa, mais próxima do centro do Beit HaMikdash. Então eles eram responsáveis pelas partes mais interiores. Os Levim, eles se ocupavam com carregar, mas quem guardava, quem arrumava, quem preparava as coisas eram os Kohanim. Dentro dos Levim também tinham várias famílias. Tinha a família de Amram, da onde saiu Moshe Rabbeinu, tinha a família de Kehat, um dos outros filhos, um dos outros irmãos de Amram, e aqui nessa história que entrou a briga de Korach. Korach começou a reclamar quando ele viu que Moshe Rabbeinu pulou a família dele. Os pais de Moshe Rabbeinu e de Korach, eles eram irmãos, eles tinham o mesmo avô, os pais eram irmãos, e Moshe Rabbeinu ele pulou a família de Korach na hora que ele foi dividir as funções no Beit HaMikdash. Então Korach ficou incomodado com isso, como assim? E eu? Eu quero a minha parte também, porque de repente você pulou de Amram para Kehat, para um dos filhos menores, eu quero a minha parte. Mas de qualquer jeito a gente vê aqui que entre os Levim também tinha uma certa hierarquia, e cada um é responsável por uma parte diferente. Os Levim, que eram filhos de Amram, que eles eram mais próximos do primogênito, eles cuidavam das partes mais internas do Mishkan. Os Levim, filhos de Kehat, que eram um pouco mais afastados, eles cuidavam da parte exterior. Então eles carregavam as madeiras com as quais construíam os muros do Mishkan, o couro que cobria todo o Mishkan, realmente a parte externa, e não os kelim, não os utensílios que tinham dentro como a menorá. E aí o Kuzari fala aqui uma frase interessante, que esse na verdade é o nosso assunto de hoje. O Kuzari fala o seguinte, Vein ani toen veomer be'echlet chalila li mekel ki kavanat ha'avoda azot היא הסדר אשר אמרתי. להפך, אל נכון נעלם הדבר ונעלם מזה, אני אומר תורת אלוקים היא ומי שקיבלה בתמימות הוא משובח. Fala o Kuzari o seguinte, olha, tudo que eu te falei até agora, todas as lindas explicações que eu te falei até agora, como eu te falei, o significado do Mishkan, o significado de cada um dos Kelim do Mishkan, tudo isso, não tenho certeza. Não sei se é assim. Assim eu vejo, assim talvez seja, talvez esse é o motivo. Mas o ponto é, fala o Kuzari, não acha que você entende exatamente o motivo das mitzvot. Pode ser que tudo que eu te falei, na verdade, é o contrário. Assim eu consigo entender as mitzvot, mas isso não quer dizer que o meu entendimento é o certo, não quer dizer que o meu entendimento obriga com que as mitzvot sejam dessa forma. O que o Kuzari está falando aqui é o seguinte, a pessoa, quando ele vai cumprir mitzvot, ele não precisa procurar os motivos. Você recebeu a Torá de Kadosh Baruch Hu, Deus se revelou para o mundo e falou, olha, essa é minha vontade. Ele te definiu exatamente, eu tenho essas mitzvot, é isso que você tem que cumprir, é isso que você tem que fazer. E agora, o que eu faço com isso? A grande pergunta que tem aqui é Tamei a mitzvot. Será que a gente tem que procurar o motivo das mitzvot? Será que eu tenho que cumprir as mitzvot porque eu me identifico, eu concordo, eu acho que dá certo? Ou será que não? Eu tenho que cumprir as mitzvot por quê? Porque Deus mandou. E acabou por aí. A verdade é, a gente encontra isso já em Hazal, nos nossos sábios, a gente encontra dois lados. Por um lado, aparece no Midrash o seguinte, olha, a Kadosh Baruch Hu mandou a gente fazer shchita, certo? Você quer comer um animal, você tem que fazer nele shchita.
cortam a garganta do animal, cortam os dois simanim, são as duas conexões entre o cérebro e o corpo, isso evita com que o animal tenha sofrimento, assim que se mata o animal para poder comer a carne, a conhecida shchita judaica. Fala o Midrash, olha, você acha que para Kadosh Baruch Hu faz alguma diferença como você matou o animal? Se você matou ele dessa forma ou de outra forma, ele te falou, faz isso apenas para você cumprir ordens. Ele quer que você aprenda, você se acostuma a cumprir ordens. Outra Mishnah a gente encontra. Aomer al kan tzipor agiu rachamecha, ve'alatov izacher shemecha, meshatkim oto. Alguém que fala o seguinte, uma das mitzvot que a gente tem é conhecida como shiluach haken. Se você encontra um ninho, em algum lugar você está andando na rua e você encontra um ninho, você tem que mandar a pomba embora para poder pegar os ovos. Qual o motivo? A priori o motivo disso é que a Kadosh Baruch Hu está com pena da pomba. Você vai pegar os ovos, não vai pegar, não vai pegar os ovos com a mãe, com a pomba olhando, vendo. Manda ela embora e pega os ovos. Fala Mishnah, olha, quem fala que esse é o motivo da mitzvah? Quem fala que Deus mandou a gente fazer uma mitzvah dessas, por quê? Porque ele tem rachamim, porque ele tem pena da pomba, manda o cara ficar quieto. Não fala isso. Não é esse o motivo. Quem disse que você entendeu? Então a gente encontra alguns lugares em Hazal que se fala, olha, as mitzvot não tem motivo. A única intenção da mitzvah é que você faça a vontade divina. Por outro lado, a gente encontra em lugares que dizem o seguinte, que Leatid Lavó, quando o Mashiach chegar, ele vai trazer para a gente Ta'amei mitzvot, o motivo das mitzvot. E tudo que a gente entendeu hoje vai ser como nada comparado com o que a gente vai aprender depois. Então, a priori, existe um motivo. Deus não saiu ordenando, olha, faz tudo isso, faz essa lista aqui, cumpre ela e acabou. Ele trouxe um motivo. Ele tem uma intenção. Então, será que a gente tem que aprender esse motivo das mitzvot ou não? Será que a gente tem que cumprir elas como simplesmente ordem? A priori, sai aqui do Kuzar, ele fala o seguinte, Mishe kibla bitmimut, alguém que recebe as mitzvot, bitmimut, com inocência, de forma completa. Blit palpelut, blit hakmut, sem pensar demais, meuleu minamithakim ve'achoker. Ele é melhor do que aquele que começa a pesquisar, começa a tentar entender por quê. Assim, a priori, aparece no Kuzari. Já o Rambam escreve em alguns lugares, como por exemplo no fim de Ilchot Meilah, o Rambam escreve o seguinte, eu vou ler para vocês, Raui la'adam leitbonen bemishpatei haTorah hakadoshah ve'leida sof inyanam kefi kocho. A pessoa ele tem que refletir sobre os mishpatim da Torá, sobre o motivo, sobre as leis da Torá, leida sof inyanam kefi kocho, entender o quanto ele conseguir. A pessoa tem que correr atrás. Não tem essa de eu cumpro a mitzvah, não quero nem saber porquê, não quero nem pensar, Deus mandou, eu vou lá e faço. Tenta entender. Deus te mandou cumprir alguma coisa, ele não é alguém maluco que te deu uma lista sem sentido. Tem um motivo, corre atrás, tenta entender, porque ele mandou justamente essas mitzvot, qual o significado delas. E no livro do Rambam famoso, Moreh Nevuchim, ele explica o motivo e o significado de várias e várias mitzvot. Então a gente encontra no Rambam, diferente do Kuzar a priori, que a pessoa sim deve buscar. Sim deve tentar entender por que ele está cumprindo aquela mitzvah. Então, qual caminho a gente deve seguir? A gente tem aqui duas opções, dois grandes Rabbanim, o Rambam e Rabi Yehuda Levi, certo? Basicamente, hoje em dia, todo pensamento filosófico judaico é ou baseado no Rambam ou baseado no Kuzari. São os dois grandes livros que a gente tem que falam sobre as mitzvot. Então, qual caminho seguir? Será que a gente tem que escolher um deles? A gente vai escolher o caminho do Rambam, em que você tem que tentar entender a mitzvah? Ou será que a gente vai seguir, talvez, o caminho do Kuzari? Você cumpre a mitzvah porque Deus mandou, sem pensar demais. Então, realmente, existiram, historicamente, escolas que cada um seguia um caminho diferente, esses dois, mas a verdade é que a gente pode, na verdade, conectar eles. Pode ser que o Rambam e o Kuzari, eles não discutem absolutamente. Não uma discussão completa. Como a gente unifica essas duas ideias? O ponto é o seguinte. É muito difícil cumprir uma mitzvah quando você não entende ela. Quando você não sabe o significado. Seja colocar tefilin, colocar o talit, cumprir Shabbat, kasher. É muito difícil você cumprir isso sem entender por quê. Por que eu preciso comer kasher? Porque esse animal é permitido e aquele animal é proibido. Qual a diferença entre eles? Essa é carne, qual o peixe que tem barbatana ou não? Isso daqui faz a diferença? É muito difícil cumprir uma coisa quando você não sente uma ligação com aquilo. Por outro lado, se eu for só cumprir o que eu sinto ligação com isso, então as minhas 613 mitzvot vão virar, na verdade, 2, 3, as que eu entendi. O que eu entendo eu faço. Agora, se eu faço só o que eu entendo, então, na verdade, eu não estou fazendo a vontade divina, eu estou fazendo a minha vontade. Se alguém te pede uma coisa e você começa a perguntar por quê,
Se seu chefe fala para você, olha, eu preciso de um relatório até o fim da semana. Se você começar a pensar, olha, meu chefe pediu um relatório, mas deixa eu pensar, por que ele precisa desse relatório? E você começa a imaginar vários motivos, você chega na conclusão que não é tão necessário, não precisa. Quando chegar o fim da semana e você não der o relatório para ele, explicando, olha, eu acho que não precisa, possivelmente vai ser demitido. Certo? Ele te pediu, você vai lá e faz. Então, como a gente unifica essas duas ideias? O modo é simples. A gente cumpre a mitzvah com um motivo simples, porque a Kadosh Baruch Hu pediu. Essa é a vontade dele, isso é uma mitzvah, isso é um tzivui, é uma ordem. A gente cumpre ela com a consciência, com a noção de que a Kadosh Baruch Hu pediu que eu fizesse isso. Então eu vou fazer. Só que para me conectar com isso, para sentir uma ligação com o que eu estou fazendo e não ser simplesmente um ato robótico, sem pensar, sem o coração, eu tento entender o motivo. Agora, o meu entendimento do motivo não vai definir se eu faço ou não faço a mitzvah. Não vai me falar, olha, eu não cumpro a mitzvah enquanto eu não entendo o tefilim. Eu não vou colocar tefilim enquanto eu não entendo o motivo. Isso não funciona assim. A nossa vida não funciona assim. Certo? Hoje de manhã, provavelmente, você pegou o celular, ligou o WhatsApp, mandou mensagem para alguém, ligou para uma pessoa. Você entende como funciona o celular? Alguém já te explicou como funciona o Wi-Fi? Como pode ser que você escreve aqui uma mensagem e isso chega do outro lado do mundo? Como uma foto que sua filmagem chega do outro lado e a pessoa te vê. Você entende isso? Não, mesmo assim você usa. Certo? Isso não te impede de usar. As mitzvot também. Você cumpre porque essa é a vontade divina. Kadosh Baruch Hu falou, eu quero que você cumpra essas mitzvot. Se você entende ou não, não vai definir se você cumpre ou não. Você vai cumprir porque essa é a vontade. Mas, para estar de coração pleno, para estar com vontade, para estar conectado de verdade com isso, você vai correr atrás das mitzvot. Você vai entender o motivo para te dar mais vida no cumprimento dela. E não para definir se você cumpre ou não. Então, a priori, seguindo esse caminho, a gente não tem realmente uma discussão completa entre o Rambam e o Kuzari. O Kuzari fala, olha, você tem que receber as mitzvot porque a Kadosh Baruch Hu mandou. Você tem que fazer elas blit hakmut, sem começar a pensar, analisar, cumpro ou não cumpro. O Rambam te fala, realmente, você tem toda a razão. Mas você quer sentir a conexão final com a Torá? Você quer realmente sentir, vivenciar a Torá de forma completa? Então você tem que tentar entender ela, sofainyan que fica o que você conseguir entender, entende. Tenta ir atrás. Você não vai definir os seus atos de acordo com o seu entendimento, mas você pelo menos vai tentar chegar lá. Certo? Mesmo o Kuzari, a verdade, ele fala que é importante entender as mitzvot, certo? O Kuzari fala na continuação que alguém que ele tem dificuldades de cumprir mitzvot, ele não entende o significado, ele não se sente conectado com isso, ele acha que não precisa, e ele começa realmente a pesquisar qual o caminho correto, o que eu devo fazer, então é melhor que ele busque o caminho das mitzvot, busque entender as mitzvot, porque se ele vai procurar alguma coisa, pelo menos ele procura o que a gente tem aqui dentro. Não vai sair procurando mil ideias diferentes. Então, se ele está precisando, se ele tem a necessidade de se conectar com as mitzvot, então tá bom. Vamos fazer ele procurar, vamos trazer para ele aqui motivos. O próprio Kuzari, no próprio livro, ele traz o significado e motivo de várias mitzvot. Porque ele está falando, eu não começo daqui. Esse é o ponto. O ponto final que a gente tem que ter aqui é o seguinte, da onde eu começo? Da onde começa o meu cumprimento das mitzvot? Será que eu começo lá de baixo, eu comecei a analisar o mundo, comecei a decidir, tá bom, quais são os atos corretos a serem cumpridos, cheguei na conclusão que as mitzvot são corretas e eu cumpro, ou eu começo de cima para baixo? A Kadosh Baruch Hu, ele está lá em cima, ele entregou para a gente a Torá. E nessa Torá ele entregou a vontade dele, que são as mitzvot. E por isso eu cumpro. Mas para tentar formar uma conexão completa com isso, eu busco entender o motivo. Então, de onde eu começo? Eu começo de mim mesmo, o que eu acho correto eu faço, ou eu começo de cima para baixo? Eu faço porque é uma mitzvah. O entendimento dela só me conecta mais com o que já existe, não me define o que elas são. Muito bom. O Kuzari gosta muito desse machal, gosta muito dessa explicação, a conexão entre o Mishkan e o ser humano. Ele só fala o seguinte, eu não achei aqui no seu machal que ele trouxe aqui exatamente cada parte do corpo, aonde está a cabeça e aonde está o coração. Onde está a cabeça do ser humano no Mishkan, digamos assim, se a gente for comparar o ser humano com o Mishkan, onde está a cabeça do ser humano no Mishkan, quer dizer, o que no Mishkan, no tabernáculo, representa a capacidade intelectual da pessoa e onde está o coração dele. Para explicar isso, o Kuzari fala o seguinte, olha, lá dentro do Kodesh HaKodashim, do lugar onde tinha maior Kedushá dentro do Mishkan e também dentro do Beit HaMikdash, a gente tem duas coisas. A gente tem o Aron HaKodesh,
a Arca Sagrada, que lá dentro tem as tábuas que Moshe Rabbeinu recebeu, e do lado dele a gente tem um Sefer Torah. Essas duas coisas, o Sefer Torah e as tábuas, representam o cérebro e o coração. O Sefer Torah é o conhecimento em si, a Chokhmah, a sabedoria. O cérebro do Yehudi, ele tem que estar conectado com a sabedoria da Torá, ele tem que correr atrás dela. Isso daqui é o cérebro, esse daqui é a cabeça do Mishkan. As Luchot Abrit, as duas tábuas, o conhecimento que a gente pega delas, a priori é menor, só tem 10 mandamentos lá. Não tem muita coisa, não tem muita quantidade. Mas essas 10 tábuas representam a nevoá, a profecia, o contato direto com a Kadosh Baruch Hu. Aparece no Midrash, que quando Moshe Rabbeinu foi receber as Luchot Abrit, as duas tábuas, ele estava lá em cima, recebendo de Kadosh Baruch Hu, e fala o Midrash que as duas tábuas elas tinham 6 tefachim, tefach é uma medida, certo? Uma medida de um punho. A Kadosh Baruch Hu, ele segurava 2 tefachim das tábuas, Moshe Rabbeinu segurava 2, e 2 ficavam ali no meio. Então imaginem aqui você tem as 6 tábuas, a tábua da lei com 6 tefachim, a Kadosh Baruch Hu segura 2 lá, segura de um lado, Moshe Rabbeinu segura do outro, e no meio está vazio. O Midrash vai ensinar para a gente o seguinte, olha, por um lado a gente tem o ser humano, a gente tem o homem, do outro lado a gente tem a Kadosh Baruch Hu e eles não se encostam. O ser humano ele é material, Deus é espiritual. Como você vai fazer essa conexão? Essa conexão veio através das tábuas da lei. Elas são a profecia. A profecia é a conexão direta com Deus. Isso daqui é o coração do judaísmo. A gente tem dentro do Mishkan, dentro do Kodesh HaKodashim, um Sefer Torah e as tábuas da lei. A gente tem a Torá e a Nevuá. O conhecimento, a sabedoria da Torá e a profecia. Isso daqui é o intelecto e o coração do povo judeu. E é lá que eles se encontram no Mishkan. Com isso acaba o Kuzari, a conexão entre o ser humano e o Mishkan. Daqui para frente ele vai falar um pouquinho mais sobre qual a situação de Bnei Israel hoje em dia. Onde se encontra Bnei Israel nesse mashal, nessa anedota, onde Bnei Israel está hoje em dia, qual a situação do povo. Então a gente vai parar por aqui hoje, Bezat Hashem. Na próxima aula a gente continua o nosso estudo. Tchau, tchau, até mais. A gente se vê na próxima.